Olá, você está no canal de audiobook Palavra da Bíblia. Eu sou Sidney Agenor e hoje vamos juntos à leitura do sermão de Charles Spurgeon, intitulado Como ler a Bíblia. Não leste? Se vós soubesseis o que isso significa. Mateus capítulo 12, versículo do 3 ao 7. Os escribas e fariseus eram grandes leitores da lei. Eles estudavam os livros sagrados continuamente, debruçando-se sobre cada palavra e letra. Eles faziam anotações de muito pouca importância, mas ainda assim muito curiosas, sobre qual era o versículo do meio de todo o Antigo Testamento, qual versículo estava na metade do meio e quantas vezes tal palavra ocorria, e até mesmo quantas vezes uma letra ocorria, e o tamanho da letra e sua posição peculiar. Eles nos deixaram uma massa de notas maravilhosas sobre as meras palavras da Sagrada Escritura. Eles poderiam ter feito a mesma coisa em outro livro, e as informações teriam sido tão importantes quanto os fatos que eles coletaram tão diligentemente sobre a letra do Antigo Testamento. Eles eram, no entanto, leitores intensos da lei. Eles começaram uma briga com o Salvador sobre um assunto que tocava esta lei, pois eles a carregavam nas pontas dos dedos e estavam prontos para usá-la como uma ave de rapina faz com suas garras para rasgar e rasgar. Os discípulos do nosso Senhor arrancaram algumas espigas de milho e as esfregaram entre as mãos. De acordo com a interpretação farisaica, esfregar uma espiga de milho é um tipo de debulha e, como é muito errado debulhar no dia de sábado, portanto, deve ser muito errado esfregar uma ou duas espigas de trigo quando você está com fome na manhã de sábado. Esse era o argumento deles, e eles foram ao Salvador com ele e com sua versão da lei do sábado. O Salvador geralmente levava a guerra para o acampamento do inimigo, e ele fez isso nesta ocasião. Ele os encontrou em seu próprio terreno e disse a eles: "Vocês não leram?" Uma pergunta cortante para os escribas e fariseus, embora não haja nada aparentemente cortante nisso. Era uma pergunta muito justa e apropriada para fazer a eles, mas pense em fazê-la a eles. Não lestes? Ledes, eles poderiam ter dito. Ora, nós lemos o livro muitas vezes. Estamos sempre lendo. Nenhuma passagem escapa aos nossos olhos críticos. No entanto, nosso Senhor prossegue para colocar a questão uma segunda vez. Não lestes? Como se eles não tivessem lido afinal, embora fossem os maiores leitores da lei então vivos. Ele insinua que eles não leram nada, e então ele lhes dá, incidentalmente, a razão pela qual ele havia perguntado se eles tinham lido. Ele diz: "Se vocês soubessem o que isso significa, tanto quanto dizer, vocês não leram, porque não entenderam. Seus olhos passaram pelas palavras e vocês cortaram as letras, e vocês marcaram a posição de cada versículo e palavra, e vocês disseram coisas eruditas sobre todos os livros, e ainda assim, vocês nem são leitores de volume sagrado, pois vocês não adquiriram a verdadeira arte da leitura, não entendem e, portanto, vocês não leem verdadeiramente. Vocês são meros leitores e observadores da palavra. Vocês não a leram, pois não a entendem." Primeiro, esse é o assunto do nosso discurso atual, ou, pelo menos, o primeiro ponto dele, que para a verdadeira leitura das Escrituras deve haver uma compreensão delas. Eu mal preciso prefaciar essas observações dizendo que devemos ler as Escrituras. Você sabe o quão necessário é que sejamos alimentados com a verdade da Sagrada Escritura. Preciso sugerir a questão de se você lê suas Bíblias ou não? Receio que esta seja uma era de leitura de revista, uma era de leitura de jornais, uma era de leitura de periódicos,
mas não tanto uma era de leitura da Bíblia como deveria ser. Nos velhos tempos puritanos, os homens costumavam ter um suprimento escasso de outras literaturas, mas encontraram uma biblioteca suficiente num único livro, a Bíblia. E como eles liam a Bíblia? Quão pouco das Escrituras há nos sermãos modernos em comparação com os sermãos daqueles mestres da teologia, os teólogos puritanos. Quase todas as frases deles parecem lançar luzes laterais sobre um texto das Escrituras, não apenas aquele sobre o qual estão pregando, mas muitos outros também são colocados em uma nova luz à medida que o discurso prossegue. Eles introduzem luzes misturadas de outras passagens que são paralelas ou semi-paralelas a elas, e assim educam seus leitores a comparar coisas espirituais com espirituais. Eu queria que nós, ministros, nos mantivéssemos mais próximos do grande e velho livro. Seríamos pregadores instrutivos se o fizéssemos, mesmo que ignorássemos o pensamento moderno e não estivéssemos o par dos tempos. Garanto que estaríamos léguas à frente de nosso tempo se nos mantivéssemos próximo da palavra de Deus. Quanto a vocês, meus irmãos e irmãs, que não precisam pregar, o melhor alimento para vocês é a própria palavra de Deus. Sermões e livros são bons o suficiente, mas riachos que correm por uma longa distância acima do solo gradualmente reúnem para si um pouco do solo por onde fluem e perdem o frescor fresco com o qual começaram na nascente. A verdade é mais doce onde rompe a rocha ferida, pois em seu primeiro jorro não perdeu nada de sua celestidade e vitalidade. É sempre melhor beber no poço e não no tanque. Vocês descobrirão que ler a palavra de Deus por si mesmos, lê-la em vez de notas sobre ela, é a maneira mais segura de crescer em graça. Beba do leite puro da palavra de Deus e não do leite desnatado ou do leite e água da palavra do homem. Mas agora, amados, nosso ponto é que muita leitura bíblica aparente não é leitura bíblica de forma alguma. Os versículos passam sob o olho e as frases deslizam sobre a mente, mas não há leitura verdadeira. Um velho pregador costumava dizer que a palavra tem um curso livre e poderoso entre muitos hoje em dia, pois entra por um dos ouvidos e sai pelo outro. Assim parece ser com alguns leitores. Eles podem ler muito porque não leem nada. O olho olha, mas a mente nunca descansa. A alma não se depara com a verdade e permanece ali. Ela voa sobre a paisagem como um pássaro faria, mas não constrói ninho ali e não encontra descanso para a sola do pé. Tal leitura não é leitura. Entender a medição é a essência da leitura verdadeira. A leitura tem um cerne e o mero galpão tem um valor. Na oração, existe algo como orar em oração, uma oração que está nas entranhas da oração. Então, no louvor, há um louvor em canção, um fogo interior de intensa devoção que é a vida do aleluia. É assim no jejum. Há um jejum que não é jejum, e há um jejum interior, um jejum da alma, que é a alma do jejum. É assim mesmo com a leitura das Escrituras. Há uma leitura interior, uma leitura essencial, uma leitura verdadeira e viva da palavra. Esta é a alma da leitura. E se não estiver lá, a leitura é um exercício mecânico e não aproveita nada. Agora, amados, a menos que entendemos o que lemos, não o lemos. O coração da leitura está ausente. Nós comumente condenamos os romanistas por manterem o serviço diário da língua latina. No entanto, poderia muito bem ser na língua latina como em qualquer outra língua se não fosse compreendida pelo povo. Alguns se consolam com a ideia de que fizeram uma boa ação quando leram um capítulo em cujo significado não entraram de forma alguma. Mas a própria natureza não rejeita isso
como uma mera superstição? Se você tivesse virado o livro de cabeça para baixo e passado o mesmo tempo olhando para os personagens naquela direção, você teria obtido tanto bem dele quanto obteria ao lê-lo da maneira normal, sem entendê-lo. Se você tivesse o Novo Testamento em grego, seria muito grego para alguns de vocês, mas faria tanto bem a vocês olhar para isso como acontece ao olhar para o Novo Testamento em inglês, a menos que você leia com um coração compreensivo. Não é a letra que salva a alma. A letra mata muitos sentidos e nunca pode dar vida. Se você insistir apenas na letra, poderá ser tentado a usá-la como uma arma contra a verdade, como os fariseus faziam antigamente. E seu conhecimento da letra pode gerar orgulho em você para sua destruição. É o Espírito, o verdadeiro significado interior, que é sugado para dentro da alma, pelo qual somos abençoados e santificados. Ficamos muito saturados com a palavra de Deus, como o velo de Gideão, que foi molhado com o orvalho do céu. E isso só pode acontecer se a recebermos em nossas mentes e corações, aceitando-a como a verdade de Deus e entendendo-a até o ponto de nos deleitarmos nela. Devemos entendê-la, então, ou então não a lemos corretamente. Certamente, o benefício da leitura deve vir à alma pelo caminho do entendimento. Quando o sumo sacerdote entrava no lugar santo, ele sempre acendia o candelabro de ouro antes de acender o incenso sobre o altar de bronze, como se para mostrar que a mente deve ter iluminação antes que as afeições possam se elevar adequadamente em direção ao seu objeto divino. Deve haver conhecimento de Deus antes que possa haver amor de Deus. Deve haver um conhecimento das coisas divinas, como elas são reveladas, antes que possa haver um desfrute delas. Devemos tentar entender até onde nossa mente finita pode compreender o que Deus quer dizer com isso e o que Ele quer dizer com aquilo. Caso contrário, podemos beijar o livro e não ter amor por seu conteúdo. Podemos reverenciar a letra e ainda assim não ter realmente nenhuma devoção ao Senhor que nos fala nessas palavras. Amado, você nunca obterá conforto para a sua alma com o que não entende, nem encontrará orientação para a sua vida com o que não o compreende, nem pode qualquer influência prática sobre seu caráter vir daquilo que não é compreendido por você. Agora, se quisermos entender assim o que lemos, ou então lemos em vão. Isso nos mostra que, quando chegamos ao estudo das Sagradas Escrituras, devemos tentar ter nossa mente bem desperta para isso. Nem sempre estamos aptos, parece-me, a ler a Bíblia. Às vezes seria bom pararmos antes de abrir o volume. Tire o sapato do pé, porque o lugar em que estás é terra santa. Você acabou de chegar de cuidadosos pensamentos, ansiedade sobre seus negócios mundanos e não pode pegar imediatamente aquele livro e entrar em seus mistérios celestiais. Assim como você pede uma bênção sobre sua comida antes de cair, seria uma boa regra pedir uma bênção sobre a palavra antes de participar de sua comida celestial. Ore ao Senhor para fortalecer seus olhos antes de ousar olhar para a luz eterna das Escrituras. Assim como os sacerdotes lavam os pés na pia antes de irem para seu trabalho sagrado, seria bom lavar os olhos da alma com os quais você olha para a palavra de Deus, lavar até mesmo os dedos, se assim posso falar, os dedos mentais com os quais você virará de página em página, para que com um livro sagrado você possa lidar de forma sagrada. Diga à sua alma: venha, alma, acorde. Você não está agora prestes a ler o jornal. Você não está agora folheando as páginas de um poeta humano para ficar deslumbrado com sua poesia brilhante. Você está chegando muito perto de Deus, que se senta na palavra como um monarca coroado em seus salões. Acorde, minha glória, acorde tudo o que está dentro de mim.
Embora agora eu possa não estar louvando e glorificando a Deus, estou prestes a considerar o que deveria me levar a fazer isso e, portanto, é um ato de devoção. Então, esteja em movimento, minha alma. Esteja em movimento e não se curve sonolentamente diante do terrível trono do Eterno. A leitura das Escrituras é o nosso horário de refeição espiritual. Soe o gongo e chame todas as faculdades para a mesa do próprio Senhor, para se banquetearem com a carne preciosa que agora deve ser partilhada. Ou melhor dizendo, toque o sino da igreja como para adoração, pois o estudo da Sagrada Escritura deve ser um ato tão solene quanto quando levantamos o salmo no dia de sábado nos pátios da casa do Senhor. Se essas coisas forem assim, vocês verão imediatamente, queridos amigos, que se vocês quiserem entender o que leem, precisarão meditar sobre isso. Algumas passagens das Escrituras estão claras diante de nós, águas rasas abençoadas nas quais os cordeiros podem vadear, mas há profundezas nas quais nossa mente preferiria se afogar do que nadar com prazer se ela chegasse lá sem cautela. Há textos das Escrituras que são feitos e construídos de propósito para nos fazer pensar. Por esse meio, entre outros, nosso Pai Celestial nos educaria para o céu, fazendo-nos pensar em nosso caminho para os mistérios divinos. Portanto, Ele coloca a palavra em uma forma um tanto envolvida para nos obrigar a meditar sobre ela antes de alcançarmos sua doçura. Ele poderia, você sabe, tê-la explicado para nós, para que pudéssemos captar o pensamento em um minuto, mas ele não se agrada de fazê-lo em todos os casos. Muitos dos véus que são lançados sobre as Escrituras não têm a intenção de esconder o significado do diligente, mas de obrigar a mente a ser ativa, pois muitas vezes a diligência do coração em buscar conhecer a mente divina faz mais bem ao coração do que o próprio conhecimento. A meditação e o pensamento cuidadoso nos exercitam e fortalece o filho para a recepção de verdades ainda mais elevadas. Ouvi dizer que as mães nas Ilhas Baleares, antigamente, que queriam criar seus filhos para serem bons atiradores, colocavam seus jantares acima deles, onde não conseguiam pegá-los até que atirassem uma pedra e os trouxessem para baixo. Nosso Senhor quer que sejamos bons atiradores, e Ele coloca alguma verdade preciosa em um lugar elevado, onde não podemos obtê-la, exceto atirando nela. E, finalmente, acertamos o alvo e encontramos alimento para as nossas almas. Então, temos o duplo benefício de aprender a arte da meditação e participar da doce verdade que ela trouxe ao nosso alcance. Devemos meditar, irmãos. Essas uvas não produzirão vinho até que a pisemos. Essas azeitonas devem ser colocadas sob a roda e prensadas repetidamente para que o óleo possa fluir delas. Em um prato de nozes, você pode saber qual noz foi comida, porque há um pequeno orifício que o inseto perfurou na casca. Apenas um pequeno orifício, e então dentro está o ser vivo comendo o caroço. Bem, é uma coisa grandiosa furar a casca da letra e então viver dentro dela alimentando-se do miolo. Eu gostaria de ser um vermezinho como esse, vivendo dentro e sobre a palavra de Deus, tendo furado o meu caminho através da casca e tendo alcançado o mistério mais íntimo do Evangelho abençoado. A palavra de Deus é sempre mais preciosa para o homem que mais vive dela. Enquanto eu estava sentado, ano passado, sob uma faia ampla, fiquei satisfeito em observar com curiosidade curiosa os hábitos singulares daquela árvore mais maravilhosa, que parece ter uma inteligência sobre ela que outras árvores não têm. Eu me perguntei e admirei a faia, mas pensei comigo mesmo, eu não penso nem metade dessa faia quanto aquele esquilo pensa. Eu o vejo pular de galho em galho e tenho certeza que ele valoriza muito a velha faia,
porque ele tem seu lar em algum lugar dentro dela, e em um lugar oco. Esses galhos são seu abrigo, e essas nozes de faia são seu alimento. Ele vive na árvore. É seu mundo, seu playground, seu celeiro, seu lar. Na verdade, é tudo para ele, e não é para mim, pois encontro meu descanso e alimento em outro lugar. Com a palavra de Deus, é bom para nós sermos como esquilos, vivendo nela e vivendo sobre ela. Vamos exercitar nossas mentes pulando de galho em galho dela, encontrar nosso descanso e alimento nela e fazer dela nosso tudo em tudo. Seremos as pessoas que obterão lucro com isso se fizermos dela nosso alimento, nosso remédio, nosso tesouro, nossa armadura, nosso descanso, nosso deleite. Que o Espírito Santo nos leve a fazer isso e tornar a palavra assim preciosa para as nossas almas. Amados, eu gostaria de lembrá-los em seguida que para esse fim seremos compelidos a orar. É algo grandioso ser levado a pensar. É algo ainda mais grandioso ser levado a orar por ter sido levado a pensar. Não estou me dirigindo a alguns de vocês que não leem a palavra de Deus, e não estou falando a muitos mais que a leem, mas não a leem com a forte determinação de que a entenderão? Eu sei que deve ser assim. Vocês desejam começar a ser verdadeiros leitores? Vocês doravante se esforçarão para entender? Então vocês devem se ajoelhar. Vocês devem clamar a Deus por direção. Quem entende melhor um livro? O autor dele. Se eu quiser descobrir o significado real de uma frase um tanto distorcida e o autor mora perto de mim e eu posso chamá-lo, tocarei em sua porta e direi: você gentilmente me diria o que quer dizer com essa frase? Não tenho a mínima dúvida de que é muito querida, mas sou tão simplório que não consigo entender. Não tenho conhecimento e a compreensão do assunto que você possui, e, portanto, suas alusões e descrições estão além do meu alcance de conhecimento. Está bem dentro do seu alcance e é comum para você, mas é muito difícil para mim. Você gentilmente me explicaria seu significado? Um bom homem ficaria feliz em ser tratado assim, e não acharia difícil desvendar seu significado para um inquiridor sincero. Assim, eu teria certeza de obter o significado correto, pois estaria indo à fonte quando consultasse o próprio autor. Então, amados, o Espírito está conosco, e quando pegamos seu livro e começamos a ler e queremos saber o que significa, devemos pedir ao Espírito Santo que revele o significado. Ele não fará um milagre, mas elevará nossas mentes e nos sugerirá pensamentos que nos levarão por sua relação natural, um com o outro, até que finalmente cheguemos ao cerne e à medula de sua instrução divina. Busque então muito sinceramente a orientação do Espírito Santo, pois se a própria alma da leitura for a compreensão do que lemos, então devemos, em oração, invocar o Espírito Santo para desvendar os mistérios secretos da palavra inspirada. Se assim pedirmos a orientação e o ensino do Espírito Santo, seguir-se-á, queridos amigos, que estaremos prontos para usar todos os meios e auxílios para a compreensão das Escrituras. Quando Filipe perguntou ao eunuco etíope se ele entendia a profecia de Isaías, ele respondeu: como posso, a menos que alguém me oriente? Então Felipe subiu e abriu-lhe a palavra do Senhor. Alguns, sob o pretexto de serem ensinados pelo Espírito de Deus, recusam-se a ser instruídos por livros ou por homens vivos. Isso não é honrar o Espírito de Deus, é um desrespeito a ele, pois se ele dá a alguns de seus servos mais luz do que a outros, e é claro que ele o faz, então eles são obrigados a dar essa luz a outros e usá-la para o bem da igreja. Mas se a outra parte da igreja se recusar a receber essa luz,
para que fim o Espírito de Deus a deu? Isso implicaria que há um erro em algum lugar na economia de dons e graças que é administrado pelo Espírito Santo. Não pode ser assim. O Senhor Jesus Cristo se agrada em dar mais conhecimento de sua palavra e mais percepção sobre ela a alguns de seus servos do que a outros. E é nosso aceitar alegremente o conhecimento que ele dá da maneira que ele escolher dar. Seria muito perverso de nossa parte dizer: não teremos o tesouro celestial que existe em vasos de barro. Se Deus nos der o tesouro celestial de sua própria mão, mas não por meio do vaso de barro, nós o teremos, mas achamos que somos muito sábios, muito celestiais, muito espirituais para nos importarmos com joias quando elas são colocadas em vasos de barro. Não ouviremos ninguém e não leremos nada, exceto o próprio livro, nem aceitaremos nenhuma luz, exceto aquela que entra por uma rachadura em nosso próprio teto. Não veremos pela vela de outro homem, preferiríamos permanecer no escuro. Irmãos, não nos deixe cair em tal loucura. Que a luz venha de Deus, e embora uma criança a traga, nós aceitaremos alegremente. Se algum de seus servos, seja Paulo, Apolo ou Cefás, tiver recebido luz dele, eis que tudo é vosso, e vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. E, portanto, aceite a luz que Deus acendeu e peça a graça de que você possa direcionar essa luz para a palavra, de modo que, quando você lê, possa entendê-la. Não quero falar muito mais sobre isso, mas gostaria de reforçar isso para alguns de vocês. Vocês têm Bíblias em casa, eu sei. Vocês não gostariam de ficar sem Bíblias. Vocês pensariam que são pagãos se não tivessem Bíblias. Vocês as têm muito bem encarnadas e são volumes de aparência muito boa, não muito manuseados, não muito gastos, e provavelmente não são, pois só saem aos domingos para arejar e ficam em lavanda com os lenços de bolso limpos durante o resto da semana. Vocês não leram a palavra, não a buscam, e como podem esperar obter a bênção divina? Se o ouro celestial não vale a pena cavar, provavelmente não descobrirão. Muitas e muitas vezes eu lhes disse que a busca das Escrituras não é o caminho da salvação. O Senhor disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Mas ainda assim, a leitura da palavra muitas vezes leva, como ouvi-la, à fé, e a fé traz a salvação, pois a fé vem pelo ouvir, e a leitura é uma espécie de ouvir. Enquanto vocês buscam saber o que é o Evangelho, pode agradar a Deus abençoar suas almas. Mas que leitura pobre alguns de vocês dão às suas Bíblias. Não quero dizer nada que seja muito severo, porque não é estritamente verdade. Deixem suas próprias consciências falarem, mas ainda assim ouso perguntar. Muitos de vocês não leem a Bíblia de forma muito apressada, só um pouquinho e pronto? Vocês não esquecem logo o que leram e perdem um pouco o efeito que parecia ter? Quão pouco de vocês estão decididos a chegar à sua alma, seu suco, sua vida, sua essência e a beber seu significado? Bem, se vocês não fizerem isso, eu lhes digo novamente que sua leitura é uma leitura miserável, uma leitura morta, uma leitura inútil. Não é leitura de forma alguma. O nome seria mal aplicado. Que o Espírito abençoado lhes dê arrependimento em relação a isso. Mas agora, em segundo lugar, e muito brevemente, observemos que na leitura devemos buscar o ensino espiritual da palavra. Acho que está no meu texto, porque nosso Senhor diz: não lestes? Então, novamente, não lestes? E então ele diz: se tivesseis sabido o que isso significa, e o significado é algo muito espiritual. O texto que ele citou foi: misericórdia terei e não sacrifício, um texto do profeta Oséias.
Agora, os escribas e fariseus eram todos a favor da letra, o sacrifício, a matança do boi e assim por diante. Eles ignoraram o significado espiritual da passagem: misericórdia terei e não sacrifício, a saber, que Deus prefere que cuidemos de nossos semelhantes em vez de observarmos qualquer cerimonial de sua lei, de modo a causar fome ou sede, e, portanto, morte, a qualquer uma das criaturas que suas mãos fizeram. Eles deveriam ter passado além do exterior para o espiritual, e todas as nossas leituras deveriam fazer o mesmo. Observe que esse deveria ser o caso quando lemos as passagens históricas. Não lestes o que fez Davi quando ele e os que estavam com ele estavam com fome? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da apropriação, dos quais não lhe era lícito comer, nem aos que estavam com ele, mas somente aos sacerdotes? Este era um pedaço da história, e eles deveriam tê-lo lido para encontrar instrução espiritual nele. Ouvi pessoas muito estúpidas dizerem: bem, eu não me importo em ler as partes históricas das Escrituras. Amados amigos, vocês não sabem do que estão falando quando dizem isso. Digo a vocês agora, por experiência, que às vezes encontrei uma profundidade de espiritualidade ainda maior nas histórias do que nos Salmos. Vocês dirão: como é isso? Afirmo que quando você alcança o significado interior e espiritual de uma história, muitas vezes fica surpreso com a clareza maravilhosa, a força realista com que o ensinamento chega à sua alma. Alguns dos mistérios mais maravilhosos da revelação são mais bem compreendidos por serem colocados diante dos nossos olhos nas histórias do que pela declaração verbal deles. Quando temos a declaração para explicar a ilustração expande e vivifica a declaração. Por exemplo, quando nosso próprio Senhor nos explicou o que era a fé, ele nos enviou a história da serpente de bronze. E quem já leu a história da serpente de bronze não sentiu que teve uma ideia melhor da fé através da imagem das pessoas moribundas, mordidas por cobras, olhando para a serpente de bronze vivendo, do que de qualquer descrição que até mesmo Paulo nos deu, maravilhosamente como ele define e descreve. Nunca, eu te imploro, deprecie as porções históricas da palavra de Deus, mas quando você não puder tirar o bem delas, diga: essa é minha cabeça tola e meu coração lento. Ó Senhor, tenha o prazer de limpar meu cérebro e limpar minha alma. Quando ele responder a essa oração, você sentirá que cada porção da palavra de Deus é dada por inspiração e é o dever e deve ser proveitosa para você. Clame. Abra os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. A mesma coisa é verdadeira com relação a todos os preceitos cerimoniais, porque o Salvador continua dizendo: não leste na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Não há um único preceito na lei antiga que não tenha um sentido e significado interno. Portanto, não se afaste de Levítico, ou diga: não posso ler esses capítulos nos livros de Êxodo e Números. Eles são todos sobre as tribos e seus estandartes, as estações no deserto e as paradas da marcha, o tabernáculo e a mobília, ou sobre botões e tigelas de ouro, e tábuas, e bases, e pedras preciosas, e azul e escarlate e linho fino. Não, mas procure o significado interno. Faça uma busca completa, pois assim, como no tesouro de um rei, o que é mais bem trancado e o mais difícil de se obter é a joia mais escolhida do tesouro. Assim é com as Escrituras Sagradas. Você já foi à biblioteca do Museu Britânico? Há muitos livros de referência lá que o leitor tem permissão para pegar quando quiser. Há outros livros para os quais ele deve emitir um bilhete, e ele não pode obtê-lo sem o bilhete.
mas eles têm certos livros escolhidos que você não verá sem uma ordem especial. E então há um destrancamento de portas e uma abertura de caixas, e há um observador com você enquanto você faz sua expensão. Você mal tem permissão para colocar os olhos no manuscrito, com medo de que você possa apagar uma letra ou olhar para ele. É um tesouro tão precioso, não há outra cópia dele em todo o mundo, então você não pode obtê-lo facilmente. Da mesma forma, há doutrinas escolhidas e preciosas da Palavra de Deus que estão trancadas em casos como Levítico ou Cântico de Salomão, e você não pode obtê-las sem um acordo de destrancamento de portas, e o próprio Espírito Santo deve estar com você, ou então você nunca chegará ao tesouro inestimável. As verdades mais elevadas são tão cuidadosamente escondidas quanto as preciosas insígnias dos príncipes. Portanto, pesquise e leia. Não se satisfaça com um preceito cerimonial até que você alcance seu significado espiritual, pois essa é a verdadeira leitura. Você não leu até entender o espírito da questão. É exatamente o mesmo com as declarações doutrinárias da Palavra de Deus. Tenho observado com tristeza algumas pessoas que são muito ortodoxas e que podem repetir seu credo muito fluentemente, e ainda assim, o uso principal que fazem de sua ortodoxia é sentar e observar o pregador com a visão de formular uma acusação contra ele. Ele proferiu uma única frase que é julgada como sendo meio fio de cabelo abaixo do padrão. Aquele homem não é são. Ele disse algumas coisas boas, mas ele é podre no âmago, tenho certeza. Ele usou uma expressão que não era 18 onças por libra. 16 onças por libra não são suficientes para esses queridos irmãos de quem falo. Eles devem ter algo mais e acima do shekel do santuário. Seu conhecimento é usado como um microscópio para ampliar diferenças insignificantes. Não hesite em dizer que me deparei com pessoas que poderia um fio de cabelo dividir entre o lado oeste e o noroeste em questão de divindade, mas que nada sabem sobre as coisas de Deus em seu real significado. Eles nunca as beberam em suas almas, mas apenas as sugaram em suas bocas para cuspi-las em outros. A doutrina da eleição é uma coisa, mas saber que Deus o predestinou e ter um fruto disso nas boas obras para as quais você foi ordenado é outra coisa bem diferente. Falar sobre o amor de Cristo, falar sobre o céu que é provido para o seu povo e coisas assim, tudo isso é muito bom, mas isso pode ser feito sem qualquer conhecimento pessoal deles. Portanto, amados, nunca se satisfaçam com um credo sólido, mas desejam tê-lo gravado nas tábuas de seu coração. As doutrinas da graça são boas, mas a graça das doutrinas é ainda melhor. Veja se você a tem, e não se contente com a ideia de que você é instruído, até que você entenda a doutrina de tal forma que tenha sentido o seu poder espiritual. Isso nos faz sentir que, para chegar a isso, precisaremos sentir Jesus presente conosco sempre que lermos a palavra. Marque esse 5º versículo, que eu agora traria diante de vocês como parte do meu texto que até agora deixei de fora. Não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Mas eu vos digo que aqui está o que é maior do que o templo. Sim, eles pensaram muito sobre a letra da palavra, mas não sabiam que quem estava lá é o mestre do sábado, o Senhor do homem e o Senhor do sábado, o Senhor de tudo. Quando você tiver um credo ou uma ordenança ou qualquer coisa que esteja externamente na letra, ore ao Senhor para fazer você sentir que há algo maior do que o livro impresso e algo melhor do que a mera casca do credo. Há uma pessoa maior do que todos eles, e a ele devemos clamar para que ele esteja sempre conosco. Ó Cristo vivo,
Faça desta uma palavra viva para mim. Tua palavra é vida, mas não sem o Espírito Santo. Eu posso conhecer este teu livro do começo ao fim e repeti-lo todo de Gênesis a Apocalipse, e ainda assim pode ser um livro morto e eu posso ser uma alma morta. Mas, Senhor, esteja presente aqui, então olharei do livro para o Senhor, do preceito para aquele que o cumpriu, da lei para aquele que a honrou, da ameaça àquele que a suportou por mim, e da promessa àquele a quem é sim e amém. Ah, então leremos o livro de forma tão diferente. Ele está aqui comigo nesta minha câmara, não devo brincar. Ele se inclina sobre mim, coloca o dedo ao longo das linhas, posso ver sua mão perfurada. Lerei como se estivesse em sua presença. Lerei sabendo que ele é a substância disso, que ele é a prova deste livro, bem como o escritor dele, a soma desta escritura, bem como o autor dela. Essa é a maneira para os verdadeiros estudantes se tornarem sábios. Você chegará à alma da Escritura quando puder manter Jesus com você enquanto estiver lendo. Você nunca ouviu um sermão sobre o qual sentiu que se Jesus tivesse subido naquele púlpito enquanto o homem estava fazendo seu discurso, ele teria dito: desça, desça, o que você tem a ver aqui? Eu o enviei para pregar sobre mim e você prega sobre uma dúzia de outras coisas? Vá para casa e aprenda sobre mim, e então venha e converse. Aquele sermão que não leva a Cristo, ou do qual Jesus Cristo não é o topo e o fundo, é um tipo de sermão que fará os demônios do inferno rirem, mas pode fazer o anjo de Deus chorar se eles forem capazes de tal emoção. Você se lembra da história que contei a você sobre o galês que ouviu um jovem pregar um sermão muito bom, um sermão grandioso, um sermão altivo e de águia aberta? E quando ele terminou, perguntou ao galês o que ele achava disso. O homem respondeu que não pensava nada sobre isso. E por que não? Porque não havia Jesus Cristo nele. Bem, disse ele, mas meu texto não parecia seguir esse caminho. Não importa, disse o galês. Seu sermão deveria seguir esse caminho. Eu não vejo isso. No entanto, disse o jovem, não disse o outro. Você ainda não vê como pregar. Esta é a maneira de pregar. De cada pequena vila na Inglaterra, não importa onde seja, certamente há uma estrada para Londres. Embora possa não haver uma estrada para certos outros lugares, certamente há uma estrada para Londres. Agora, de cada texto na Bíblia há uma estrada para Jesus Cristo, e a maneira de pregar é apenas dizer: como posso ir deste texto para Jesus Cristo? E então vá pregando por todo o caminho. Bem, mas, disse o jovem, suponha que eu encontre um texto que não tenha um caminho para Jesus Cristo. Eu prego há 40 anos e nunca encontrei tal escritura, mas se eu encontrar uma, eu irei por cima de cercas e valas, mas o que eu vou chegar até ele, pois eu nunca terminarei sem trazer meu mestre. Talvez você pense que eu fui um pouco por cima de cercas e valas esta noite, mas estou convencido de que não, pois o 6º versículo entra aqui e traz nosso Senhor de forma mais doce, colocando-o na vanguarda de vocês, leitores da Bíblia, para que vocês não pensem em ler sem sentir que Ele está lá, que é o Senhor, mestre de tudo o que vocês estão lendo, e que tornará essas coisas preciosas para vocês, se vocês os perceberem nelas. Se vocês não encontrarem Jesus nas Escrituras, elas serão de pouca utilidade para vocês, pois o que o nosso próprio Senhor disse: vocês examinam as Escrituras, pois pensam ter nelas a vida eterna, mas porque vocês pensam que têm neles a vida eterna, mas não quereis vir a mim para terdes vida, e, portanto, sua busca não leva a nada. Vocês não encontram vida e permanecem mortos em seus pecados, mas não pode ser assim conosco?